Boa tarde, galerinha, terceiro ano A e terceiro ano B. Bem-vindos à nossa revisão de história, tá? E nós vamos revisar o nosso primeiro conteúdo de história, que será sítios arqueológicos brasileiros, tá? Vamos revisar o que é o sítio arqueológico, o que contém, os seus aspectos, tá certo? Vamos lá. Então, os sítios arqueológicos, tá? O sítio arqueológico é uma área delimitada onde são encontrados vestígios de uma civilização que ali viveu no passado, tá? Então, é uma área que ali tem vestígios de civilização, tá? De uma civilização que viveu no passado. Chamamos, tá? De vestígio os restos de instrumentos, armas, ferramentas, casas, vestimentas, objetos e pinturas, tá? Então, tudo o que foi daquela civilização, né, que são os vestígios, por exemplo, como instrumento de caça, arma, ferramentas utilizadas também por aquele grupo, as casas, o tipo de moradia, vestimentas, tá? Como era a roupa, objetos, tá? Podiam ser objetos de cozinha, né? Utensílios e as pinturas, certo? Os arqueólogos estudam esses objetos chamados de artefatos para descobrir como era o modo de vida dos homens que viviam naquela época ou que viveram naquela época, tá? Então, os arqueólogos eles vão estudar, tá, esses objetos que são chamados de artefatos para descobrir como era o modo de vida daquela civilização, daquele grupo que viveu há muitos anos atrás, tá? Existem vários sítios arqueológicos no Brasil, assim como no mundo todo. Um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil está localizado no interior do Piauí. Trata-se de uma região onde os estudos arqueológicos encontraram ossos de animais, fragmentos de cerâmica, machado de pedra e muitas pinturas rupestres. Estudos indicam que os seres humanos que viveram por lá caçavam, pescavam e se alimentavam de frutos. Também usavam ferramentas como machados e lanças feitas de madeiras com as pontas de pedras afiadas, tá? Então, esses cientistas, né? Esses cientistas que estavam lá estudando. E um dos mais importantes daqui do Brasil, um dos mais importantes sítios, fica no interior do Piauí. Então, nessa região, eles encontraram ossos de animais, tá? Os fragmentos de cerâmica, machado, arma, ferramentas, tá? E concluíram, né, e estudaram que os seres humanos que viviam lá caçavam, pescavam e se alimentavam de frutos, tá? E usavam essas ferramentas como machado e lanças feitas de pedra, tá? Com a ponta afiada. Então, aqui na imagem, tá? Da página 236, retrata mais ou menos isso. É uma ilustração, mas retrata o modo de vida. Então, as moradias, como eram as moradias, tá? Então, com relação às moradias, viviam em caverna, especialmente aqueles que habitavam no interior do território. Alguns também construíam cabanas de madeira e palha, como os povos que ocuparam o litoral brasileiro, por exemplo. Então, tá, a maioria que vivia no interior, eles procuravam essas cavernas, tá? E nas rochas, e viviam lá. E dentro dessas cavernas é que eles fizeram algumas pinturas, tá? Que eles chamam de pintura rupestre. Então, eles pintaram e desenharam o modo de vida, uma cena daquela época, um acontecimento, um fato, que ajudou os arqueólogos a estudarem como era o modo de vida deles, tá? Então, essa daqui, essa caverna, é na Serra da Capivara, tá? Então, vamos lá, para as descobertas, né? A descoberta do fogo foi fundamental para esses povos, pois eles também utilizavam para cozinhar os alimentos e para se proteger contra
os animais. Então, gente, ó, a descoberta do fogo foi importante. Além de ser fundamental, né, para cozinhar os alimentos, eles usavam também para se protegerem contra os animais, tá? Já que a casa deles não era tão segura, né? Sendo a água um elemento essencial para a vida, os grupos escolhiam, em grande parte, viver próximos a rios e lagos, tá? Então, quando eles iam escolher um canto para morar, para se instalarem, eles escolhiam um local próximo dos rios, dos lagos, porque além de pescar, né, que eles pescavam, também era fonte, né, a água era essencial para eles, como assim para nós, tá? Então, para tomar banho, para comer, né, para caçar. Então, eles tinham algumas, né, digamos que regras, tá? E fizeram algumas descobertas que os manteram, né, vivos e mantinham sua sobrevivência. Então, vamos para a divisão de tarefas, tá? Outra coisa muito importante era a divisão de tarefas desses grupos. Os grupos de seres humanos pré-históricos organizavam-se com base em uma divisão de tarefas. Vamos prestar atenção, lembra que na aula, tá? Quando a gente deu essa aula aqui, nós dissemos que essa divisão do trabalho se assemelha à divisão do trabalho de tarefas, né, das comunidades indígenas, tá? Então, vamos lá. Os homens se dedicavam à caça, à pesca e à proteção do grupo, e as mulheres cuidavam das crianças e da alimentação, tá? Então, é basicamente a mesma divisão, tá? Lembra também que as mulheres, né, das comunidades indígenas, elas também faziam artesanatos, né? Cuidavam das crianças, da alimentação, da casa e também da agricultura, tá? E aqui os homens, tá, são também bem semelhantes à caça, à pesca e à proteção do grupo, como também os homens de comunidades indígenas. Bem interessante, né? Você vê que, vocês prestam atenção, a gente pode perceber que essa divisão de tarefas, tá, vem, né, lá de muitos e muitos anos e vem até hoje, tá? Com algumas alterações, mas a base da divisão de tarefas ainda continua essa. Então, vamos ver o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? A imagem mostra pinturas rupestres encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara, na cidade de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Então, a Serra da Capivara, o Parque Nacional Serra da Capivara, é um dos mais importantes, tá, sítio arqueológico do Brasil. Este parque foi criado em 1975 e reconhecido em 1991 pela Unesco. Dos 40 sítios arqueológicos do parque, pelo menos em 10 deles foram encontrados vestígios de presença humana, que pode alcançar mais de 40 mil anos, tá? Então, gente, é um parque, né? Tem vários sítios, tá? É um parque nacional preservado e reconhecido também pela Unesco, tá? Então, aqui tem pinturas rupestres e outros vestígios, tá? Que os arqueólogos encontraram lá no parque. Olha que interessante, né? Aqui no Brasil, tá? E ele é aberto para visita, quem tiver interesse de visitar, é muito bom. Então, além do Parque Nacional da Capivara, o Brasil conta com outros sítios arqueológicos que guardam evidências históricas, tá? Então, tem o Parque Nacional do Catimbau, tá? Aqui em Pernambuco, Parque Arqueológico do Solstício, no Amapá, Parque Arqueológico Pedra Pintada, em Roraima, Sítio Arqueológico São João Batista, no Rio Grande do Sul, Sítio Arqueológico do Lagedo, tá? No Rio Grande do Norte, Sítios arqueológicos de Inhazinha e Rodrigues Furtado, tá? Lá no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Sítio arqueológico, tá? De Mangueiros, no Rio Grande do Norte também, e sítios arqueológicos,
tá? Lapa Vermelha, em Minas Gerais também. Então, esses aqui são sítios que guardam evidências, tá? Históricas, tá? Cada um com as suas evidências, com seus artefatos, tá? Então, esses são alguns sítios espalhados pelo Brasil. E também, tá? Tem a curiosidade, que é o fóssil que foi encontrada, né? Que ele tem mais de 13 milhões de anos e ele foi descoberto por um antropólogo, certo? E por um estudante em 1974, tá? E eles descobriram lá na Etiópia. E eles estavam escutando uma música e o nome da música era Lucy e deram o nome de Lucy a esse fóssil, tá? Porque além de tudo isso, o fóssil era de uma fêmea, tá? Então, aqui vamos rever alguns exercícios, tá? Da página 240. Questão 2. O Brasil tem importantes sítios arqueológicos. Assinar a alternativa que não se refere a um sítio arqueológico. Então, na letra A, Parque Arqueológico do Solstício, Parque Nacional do Catimbau, Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Sítio Arqueológico da Pedra Pintada, em Roraima, tá? Volta lá, ou então tenta lembrar da questão que a gente já respondeu, que é a letra C, Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, ao observar as imagens de pinturas rupestres nesse material, percebemos que elas são feitas, sobretudo, no corpo das pessoas, em artefatos de cerâmica, em rochas ou em louças, tá? Essas pinturas são feitas nas rochas, certo? Obrigada pela atenção. Não deixe de rever, tá? Esse conteúdo, tá certo? E agora vamos ver, tá? Outro conteúdo. Certo? Deixa eu só aqui colocar. Então, gente, nosso próximo, tá? Conteúdo é o trabalho dos arqueólogos, tá? Nós vimos também, acabamos de ver agora, né, os sítios arqueológicos e a gente vai ver os arqueólogos. Os arqueólogos são cientistas que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos. Eles estudam pedras, objetos, pinturas em rochas, vestígios de fogueiras há séculos apagadas. Todos esses são documentos de povos que viveram muitos e muitos anos atrás naqueles lugares em que foram encontrados esses vestígios, tá? Em muitos casos, foram povos que não deixaram documentação escrita, cujo o hábito, tá? Podem ser considerados através de análise, certo? Que os arqueólogos fazem desses materiais. Então, tem muitos povos, tá, gente? Tem muitas comunidades que não deixaram nada escrito e a partir desses vestígios que eles deixaram, tá? Pedras, objetos, pinturas em rochas, é que vai determinando o modo de vida, os arqueólogos vão determinando o modo de vida dessas comunidades. Quando um arqueólogo estuda um sítio, ele vai retirando pouco a pouco as camadas de sedimentos, tá? As primeiras camadas são as mais recentes e quanto mais se aprofunda das escavações, maiores são as possibilidades de se acharem solos com vestígios mais antigos. Então, quando eles estão lá escavando, tá, gente? Os sedimentos são os mais recentes. Quanto mais profundo, né, eles vão escavando, a chance de encontrar um solo com mais vestígios é maior, tá?
Cada mínimo detalhe tem sua importância, pois é um elemento de valor para reconstruir um modo de vida definitivamente extinto. Então, é muito importante a cada descoberta. Então, bora lá. Os arqueólogos se dividem em duas etapas, tá? A pesquisa de campo, que é realizada nos sítios arqueológicos, que durante essa etapa da pesquisa de campo, o registro é muito importante e pode ser feito de várias maneiras. Em anotações no caderno, fotos, esboços e desenhos, coleta de material e uso de recursos de multimídia. Então, eles vão lá, tá? No campo de pesquisa, vão lá ver, analisar, fazer anotações no caderno, tirando foto, fazer esboços e desenhos. Isso também é um material multimídia, tá? Já a segunda etapa é a análise do material coletado, que é realizada em laboratórios e bibliotecas, tá? A análise do material deve ser feita com muito cuidado. Com base nas fichas, o arqueólogo faz hipóteses sobre o uso e o valor que os artefatos tinham para o povo que os utilizou. É um trabalho minucioso que precisa de cuidado para não quebrar ou estragar os artefatos encontrados, tá? Então, agora ele vai analisar aquele material que colheu ou que já colheram, tá? Tanto em laboratórios como em bibliotecas, tá? Também é um trabalho muito delicado e daí ele vai tirando as conclusões. Então, a arqueologia possibilitou o ser humano conhecer culturas de povos que viveram no passado. Isso gerou impacto na percepção do que pode ser considerado uma obra de arte, pois, atualmente, objetos que não foram feitos com o objetivo de ser arte são considerados como tal e, inclusive, muitos deles expostos em vários museus no mundo, tá? Então, aqui a gente tem o Coliseu, que era palco de lutas, tá? Entre gladiadores e animais ferozes. Lá em Roma, é um dos mais grandiosos monumentos de Roma, tá? Da Roma Antiga. Aqui também tem a Grande Esfinge, tá? Gente, que é encontrada nas pirâmides de Gizé, lá no Cairo, no Egito, tá? Tem enormes, né? Com metros e metros de altura. Também muito grande, tá? E ela estava coberta de areia durante milhares de anos, tá? Milênios. E foi totalmente desenterrada em 1925. Aqui também é outra, tá? São estátuas gigantescas, tá lá na Ilha de Páscoa, que também foi construído por um povo nativo, né? Os Rapa Nui. E são os 15 Mauás. E estão lá enfileirados. Arqueologia é uma área científica que preocupa em compreender o passado da sociedade humana por meio de registros e evidências antigas. O trabalho do arqueólogo está diretamente ligado às descobertas e à prevenção desse patrimônio, tá? Que são patrimônios históricos que os povos antigos deixaram como registro de sua história. Então, a arqueologia, tá? É uma área científica e ela estuda a vida passada desses povos, certo? Então, essa atividade aqui vocês já responderam, tá? Prestem atenção também nas etapas do trabalho, tá? E agora vamos para o último conteúdo, que é o patrimônio histórico e cultural, tá? Então, vamos lá. Lembra lá, a gente fez esse questionamento, o que é um patrimônio, que é uma herança, né? Então, aquele que pertence ou o que a gente recebeu dos nossos pais, tá? Então, basicamente, o significado de patrimônio, tá? É isso, uma herança, né? Uma herança paterna, aquilo que a gente recebeu dos nossos pais.
E existe o patrimônio histórico e cultural. Então, vamos lá para a definição. Patrimônio histórico e cultural é, então, tudo aquilo que foi deixado pelos nossos antepassados e que representa uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural, tá? Então, é tudo que foi construído, que foi deixado pelos nossos antepassados e tem um valor cultural e também de preservação, certo? No mundo todo existem magníficos patrimônios históricos e culturais. Vamos ver alguns exemplos. A Muralha da China, a Torre Eiffel, em Paris, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a Torre de Pisa, lá na Itália, entre muitos outros, tá? Então, eles foram e tiveram, né, e tem até hoje, uma grande importância, significado, tá? Para as culturas, para o mundo, certo? Então, é um patrimônio que contém muita história, muita cultura, tá? Então, pelo mundo todo, está espalhado, né? Contém vários patrimônios culturais e históricos, e eles precisam ser preservados, tá? Então, quando uma localidade, um monumento ou uma construção, ela se torna um patrimônio. Então, vamos ver aqui. Quando eles são importantes para um grupo de pessoas ao longo do tempo, tá? Lembra que a gente disse que era algo deixado pelos nossos antepassados, então ele tem que ser importante para um grupo de pessoas ao longo do tempo. Eles têm significado, tá? Porque representam uma época, um acontecimento de destaque, uma cultura ou uma religião. Então, para se tornar um patrimônio, ele tem que apresentar uma importância também e representar um acontecimento de cultural, tá? Cultural, de religião, tá? De arte. Então, esses são alguns tópicos para que uma localidade, um monumento, uma construção se torne um patrimônio, tá? Então, quando um patrimônio é tombado, tá? Lembra lá. Quando a gente explicou o que é um tombamento ou um patrimônio tombado, a gente fala assim, essa igreja é tombada, aquele museu é tombado. É um ato administrativo que tem o poder público, tá? O poder público vai lá, aplica as leis, coleta os dados, fotografa, e ele tem o objetivo de quê? Quando há esse tombamento? De preservar, tá? Porque aquela construção, aquele monumento tem um valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também afetivo para a população. Tá? Então, o Ministério Público ou Poder Público vai lá, né, cultural, vai lá, analisa, fotografa, tá? Coloca numa lista de patrimônios tombados que é assegurada a responsabilidade do poder público, tá? E ele tem um valor cultural, arquitetônico, ambiental, também afetivo para a população. E quando esse patrimônio é tombado, tá? O poder público tem a obrigação de preservar, impedindo que ele venha a ser destruído ou descaracterizado. Sua arquitetura deve estar preservada de tal forma que não pode perder as características da época, que fazem desse bem um patrimônio histórico e cultural. Então, a gente não pode reformar, pode pintar e pode restaurar esse patrimônio, mas não pode desfigurar, tá? As características dele, tá? As originais. Pode restaurar, mas sem desfigurar. E também, tá? A gente pode achar, tá? Ou encontrar construções ou monumentos históricos nos municípios, tá, gente? Pode ser uma casa, uma escola, uma biblioteca, uma antiga igreja, um edifício do governo, até mesmo uma cadeia, um museu, uma estátua, uma escultura, tá? Então, esses bens, eles podem vir a ser patrimônios históricos e culturais, dependendo da sua importância para aquele município e para a cultura. Então, aqui tem alguns patrimônios históricos e culturais de Alagoas. A Casa do Médico Arthur Ramos, lá em Viçosa. O Museu da Imagem e do Som, tá, de Alagoas, que é o MISA, aqui em Maceió, no Jaraguá. E o Teatro 7 de Setembro, lá em Penedo. São patrimônios históricos
culturais de Alagoas que são tombados, tá? Então, ó, a gente vê, tem vários tipos, tá? Tem uma casa, tem um museu e também tem um teatro. Tá? Então, são construções, monumentos que foram, tá? Que são importantes para a cultura de Alagoas. E também que guardam alguns vestígios também do Brasil, tá? Alguns itens da história do Brasil. Então, muito obrigado. A nossa revisão de história acaba aqui. Revejam as aulas, tá? Estão todas no portal, revejam as atividades e até mais. Obrigada pela atenção.